O sangue, também chamado de tecido sanguíneo, ele é um tecido bem diferente de todos os outros que nós possuímos, pelo fato de todos os tecidos possuírem suas células inseridas em um ambiente sólido, enquanto que o sangue possui suas células imersas num ambiente líquido, que circula por todo o corpo, dentro de vasos sanguíneos, como artérias, veias, capilares, tudo isso englobando o sistema circulatório. O sangue é um tecido específico do tecido conjuntivo, lembrando que tecido conjuntivo engloba tanto o tecido de preenchimento, que é aquele denominado propriamente dito, quanto o esqueleto, que engloba tecido ósseo e tecido cartilaginoso, e o tecido adiposo, que engloba o tecido amarelo e marrom. Então o sangue ele é um componente do tecido conjuntivo que é sintetizado dentro do osso. Então é por isso que a gente diz por aí que uma das funções do osso é produzir sangue. Só que o sangue não é produzido a partir de células ósseas, e sim células-tronco que ficam alocadas no interior dos ossos. O processo de produção do sangue se chama hematopoese, que por ser algo bastante complexo, eu discuto ele exclusivamente nesse vídeo aqui. O sangue, quando está dentro das nossas veias e artérias, é um líquido vermelho escuro. Só que se a gente retirar e colocar num tubinho, a gente consegue separar as células da matriz extracelular. Aqui existem 3 tipos de células que têm essa terminação cito, que são os eritrócitos, também chamados de hemácias, glóbulos vermelhos, cuja função é o transporte de gases respiratórios. Já os leucócitos correspondem aos glóbulos brancos, que possuem uma função imunológica, ou seja, eles fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo, contra vírus, bactérias, toxinas, etc. E por fim as plaquetas, que na realidade não são células, elas são fragmentos citoplasmáticos, ou seja, são partes do citoplasma de uma célula que está presente lá no osso, que é o megacariócito. E as plaquetas estão diretamente relacionadas com o processo de coagulação sanguínea. Já na matriz extracelular, ela é composta basicamente de água, que serve como um veículo de transporte para um monte de coisas, como íons, glicose, aminoácidos, gás carbônico, assim como o transporte de coisas grandes no sangue, como os lipídios, também chamados de colesterol, e proteínas de coagulação sanguínea, assim como anticorpos. Os glóbulos vermelhos são células que estão presentes em todos os vertebrados, e o importante aqui em relação à estrutura deles é que em nós, nos mamíferos, os eritrócitos não possuem núcleo nem mitocôndrias, que por conta disso eles têm esse formato de um disco bicôncavo, e pelo fato de não possuírem núcleo, essas células não duram muito tempo. Elas ficam no nosso corpo basicamente por uns 3 meses e depois são destruídas no baço e no fígado. E outra coisa muito importante em relação à estrutura dessas células é que o citoplasma delas está repleto de uma proteína denominada hemoglobina, que é uma proteína de estrutura quaternária cuja função é o transporte de gases respiratórios, que é o gás oxigênio, e gás carbônico no interior do nosso sangue. Os glóbulos vermelhos possuem essa coloração vermelha por conta da presença de ferro na composição da hemoglobina. Então, como essas células possuem muita hemoglobina, essa célula é bastante vermelha. E como o nosso sangue possui muita hemácia, a maior parte numérica das células corresponde às hemácias, é o que leva o sangue também a ter essa coloração vermelha. Então nós possuímos uma quantidade média de hemácias no nosso corpo e alguns fatores podem alterar essa quantidade, como por exemplo a anemia, que pode ter várias causas, mas a anemia é caracterizada por uma baixa de glóbulos vermelhos no sangue. E quando nós viajamos para regiões de elevada altitude, como por exemplo montanhas extremamente altas, onde o ar é rarefeito, o nosso organismo responde a isso produzindo mais eritrócitos para auxiliar nosso sistema circulatório a transportar esse gás de maneira efetiva dentro do nosso corpo. E das células do sangue, somente os glóbulos brancos estão presentes no sistema linfático, ou seja, eles não transportam glóbulos vermelhos. As plaquetas, que estão relacionadas exclusivamente ao processo de coagulação sanguínea, não são células, tá? Na realidade, então, eles são fragmentos citoplasmáticos de uma célula gigante que existe lá no osso, denominada megacariócito. Então, no osso, essa célula vai liberando pequenos fragmentos que vão ser utilizados no processo de coagulação. As plaquetas são exclusivas dos mamíferos. Os outros vertebrados também possuem células que estão relacionadas à coagulação sanguínea, só que lá eles são chamados de trombócitos, que diferentemente das plaquetas, são células de verdade, com núcleo e todos os constituintes celulares. O trombo é a mesma coisa que coágulo, que funciona como uma rolha que visa impedir o sangramento quando ocorre um corte nos vasos sanguíneos. Então o coágulo é um processo que se forma no sangue quando ele extravasa dos vasos sanguíneos. Agora, quando ocorre a formação de coágulos no interior do vaso sanguíneo, isso é denominado de trombose. E pelo fato da coagulação sanguínea ser um processo bioquímico bastante complexo, eu discuto ela nesse outro vídeo aqui. E só para explicar alguns termos, embolia pulmonar é o bloqueio de vasos sanguíneos que fornecem sangue aos pulmões.
E uma das causas pode ser a formação de coágulos nos vasos sanguíneos. Mas existem outras coisas que levam também à embolia pulmonar, como por exemplo, formação de bolhas de ar, que acontece lá nas novelas da Globo para matar algum personagem, ou então de fato tem um risco muito alto disso acontecer naqueles mergulhos de alta profundidade, na qual o mergulhador precisa emergir em alta velocidade. E além disso, a embolia pulmonar ela pode ser causada pela formação de pequenas esferas de gordura nos vasos sanguíneos e também por pequenos pedaços de tumor. Agora, quando ocorre esse bloqueio nos vasos sanguíneos que levam sangue ao cérebro, a gente chama de acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame. Isso pode ter como principal causa a formação de coágulos ou bloqueio por placas de gordura, ou até mesmo ser causado pelo rompimento dos vasos sanguíneos nos casos de pressão alta. E um dos maiores perigos da dengue é que ela pode causar a baixa no número de plaquetas, conhecida como trombocitopenia, que leva ao desenvolvimento da dengue hemorrágica, que pode ser fatal, pode levar à morte. Então quem está assistindo o vídeo aí, né, e já teve dengue, sabe o quanto é complicada essa doença, porque além de passar pelos diversos sintomas que são pesadíssimos, tem que ter uma verificação rotineira da contagem de plaquetas para avaliar o risco do desenvolvimento da dengue hemorrágica. E aqui nesse vídeo da coagulação sanguínea eu explico o motivo que a gente não pode de forma alguma tomar aspirina e outros medicamentos quando está com dengue. Então, para a gente fechar o vídeo, ficou o grupo de células sanguíneas mais diverso e complexo, e difícil também, que são os glóbulos brancos, conhecidos como leucócitos. Os leucócitos, além de estar presentes no sangue, eles podem estar presentes também em outras partes do corpo, como os vasos linfáticos, órgãos linfáticos e também tecido conjuntivos. Todos eles estão relacionados à função imunológica, de defesa contra infecções e agentes estranhos. Então é por isso que quando vocês estão doentes e vão fazer um exame de sangue, lá vai ser sempre indicado um aumento da quantidade desses tipos celulares. Quanto à anatomia, os leucócitos são divididos em dois grupos. Os granulócitos, que são aqueles que possuem pintinhas na célula, que são grânulos citoplasmáticos, que englobam os eosinófilos, basófilos e neutrófilos, e os agranulócitos são aqueles que não possuem esses pintadinhos, que englobam os linfócitos e monócitos. Dessas 5 células, 2 realizam fagocitose, que são os neutrófilos e monócitos. Os neutrófilos atuam diretamente no sangue, já os monócitos não atuam no sangue, e sim em outros tecidos, como principalmente tecido conjuntivo. Então, quando eles migram dos vasos sanguíneos ao tecido conjuntivo, eles passam por diapedese, que é uma modificação na sua estrutura, na qual eles se transformam nos macrófagos. E esses, de fato, fazem fagocitose em outros tecidos. Já os eosinófilos e basófilos, eles defendem nosso corpo de uma outra forma, que é através das respostas inflamatórias, que ninguém gosta de ter, né? E muitas vezes é preciso controlar com medicamentos. E muitas vezes desencadeia alergia. Os eosinófilos são responsáveis por combater parasitas grandes, que são os vermes. E eles são muito importantes, tá? Eles são capazes de produzir enzimas que perfuram tecidos desses bichos. Só que muitas vezes essas proteínas podem danificar o nosso próprio organismo nos casos de reações alérgicas. Já o basófilo, que é a célula típica da resposta inflamatória, eles liberam sempre heparina e histamina. A heparina é um anticoagulante, enquanto que a histamina ele é um vasodilatador que aumenta o fluxo sanguíneo no local da infecção. E dessa forma, eles aumentam a permeabilidade vascular através da saída do plasma sanguíneo, aumentando o volume do tecido afetado, que é o que leva a inchaço, também chamado de edema. E esse fluxo sanguíneo ele vai deixar o tecido mais vermelho, que a gente chama de eritrema. Além disso, o local vai ficar mais quente e também vai ficar dolorido, porque vai haver um acionamento dos receptores de dor presentes no tecido afetado. Bom, esses são os efeitos típicos da inflamação, mas eles são necessários, é como se fosse um remédio amargo. Porque quando acontece isso daqui, os basófilos também vão lançar substâncias que vão atrair outras células do sistema imune, como os monócitos, neutrófilos, além de linfócitos e as células killers, que eu vou falar posteriormente. Então, em conjunto desses efeitos inflamatórios, vão vir as células de defesa do nosso organismo. Em relação aos linfócitos, nós temos 2 tipos, os linfócitos B e T. O linfócito T recebe essa denominação porque ele sai imaturo da medula óssea. Ele vai ser formado, em definitivo, no timo. Então, esse T aqui significa timo. E a principal função dos linfócitos T é ativar os linfócitos B e macrófagos contra o agente infeccioso. O linfócito B recebe essa denominação porque quando ele foi identificado primariamente em aves, e nas aves ele passa por um processo semelhante ao linfócito T nosso. Ele sai da medula óssea e vai ser finalizado a sua formação numa estrutura denominada bursa de Fabrícios, por isso que é linfócito B, que é o local de maturação então desses linfócitos nas aves. Só que nós não possuímos bursa de Fabrícios, e quando a gente produz o linfócito, ele já sai finalizado da medula óssea.
Então, duas coisas em relação aos linfócitos. É apenas o B que produz anticorpos e o linfócito T é o único que precisa ser finalizado no timo. Ambos compõem o que a gente chama de imunidade adquirida, que é aquela que surge a cada infecção, a cada doença, e acaba sendo sempre um sistema de defesa específico para cada doença. Já todas as outras células que a gente mencionou aqui e que vamos mencionar também à frente, elas fazem parte da imunidade inata, que compõe as células de defesa que já vêm de fábrica do nosso sistema imunológico. E uma coisa interessante do sangue que eu deixei aqui para o final é que o sangue lá na medula óssea ele produz diversas células sanguíneas, ou seja, que ficam no próprio sangue, que eu mencionei até aqui, que são as hemácias, megacariócitos que dão origem às plaquetas, e os leucócitos, como basófilo, eosinófilo, neutrófilo, linfócitos B e T, e monócitos que dão origem aos macrófagos. Então, todas essas células aqui são originadas das células tronco do sangue e ficam no próprio sangue. E além delas, existem outras células que o sangue produz e exporta para outros tecidos. Então, uma vez que elas não ficam no sangue, a gente fala que elas não são células sanguíneas, mas têm origem sanguínea. Começando aqui com outras células que pertencem ao grupo dos linfócitos, como principalmente as células killers, também chamadas aí em português de células assassinas. Essas células da imunidade inata possuem na sua membrana proteínas que funcionam como faquinhas, que perfuram outras células, provocando sua morte. Então elas são células assassinas, que matam principalmente as nossas células que foram infectadas por vírus. Desta forma, então, nos ajudando a nos livrar dos vírus. Isso aqui é igual aqueles filmes de ação em que tem que matar as pessoas infectadas para que outras não sejam contaminadas. Outros linfócitos importantes são as células dendríticas, denominadas também células APCs, que são células apresentadoras de antígenos. Essas células elas ficam nos órgãos linfóides, nos linfonodos. Lá elas capturam através das suas expansões citoplasmáticas antígenos e os apresentam aos linfócitos, conectando então a imunidade inata com a adaptativa. Uma outra célula dendrítica bem famosa são as células de Langerhans, que ficam no tecido epitelial, mais especificamente na camada espinhosa e granulosa. Lá, elas também têm essa função de captar antígenos e apresentá-los aos linfócitos T. Além delas, nós temos as micróglias, que são células de defesa do sistema nervoso central, são células pequenininhas que ficam ao redor dos neurônios, e lá elas executam a função de defesa através da fagocitose. E uma outra célula sanguínea que não tem nada a ver com o sangue são os osteoclastos, que são células que o sangue produz, mas vão atuar dentro dos ossos. Aí só lembrando aqui que os ossos eles possuem basicamente dois tipos celulares, os osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos são células do próprio tecido ósseo que sintetizam matriz óssea, ou seja, eles constroem o osso. Já o osteoclasto é uma célula que tem origem no sangue, que tem uma função oposta ao osteoblasto, ou seja, ela destrói o nosso osso, ela quebra a matriz extracelular, promovendo dessa forma então cicatrização e crescimento do nosso osso. E esses osteoclastos, na realidade, eles têm uma origem nos monócitos do sangue, aqueles mesmos que ao migrarem para o tecido conjuntivo se diferenciam em macrófagos, aqui nos ossos eles se diferenciam em osteoclastos. E para finalizar, os mastócitos, que são células que se desenvolvem no tecido conjuntivo, atuando de maneira semelhante aos basófilos, ou seja, liberando histamina para ativar a resposta inflamatória e alérgica. E para finalizar aqui, os mastócitos não são considerados leucócitos, mesmo embora eles tenham ação semelhante aos basófilos e tenham uma origem sanguínea, pelo fato dele ter finalizado a sua formação celular no tecido conjuntivo, ele é excluído desse grupo aqui. Falou!